Olá, povo abençoado, graça e paz a todos. Queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Eu quero fazer menção da palavra de Deus. Queria chamar sua atenção a esta mensagem que tem ao seu coração. Você vai ver aqui quem está pronto para seguir Jesus Cristo e quem não está pronto. Também você vai ver na Escritura quem é a favor do reino celestial e quem está sendo a favor do reino das trevas, mesmo estando na presença de Deus. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem e redobrasse sua atenção, que eu vou falar algo triste aqui, que certamente há pessoas que vão ouvir essa mensagem, alguns não vão gostar. Mas infelizmente, muitas pessoas que estão na presença de Deus hoje, a maioria, não é a minoria, é a maioria, está a favor do reino das trevas e achando, porque o diabo está enganando, achando que é a favor do reino celestial. Porque o diabo está enganando e não está percebendo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 26 ao 31, diz assim no versículo 26 do capítulo 14: Se alguém vem a mim e não aborreça seu pai, sua mãe, a mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro que para seguir Jesus Cristo tem que deixar tudo. Quando eu falo deixar tudo, não estou dizendo que tem que abandonar a família, porque tem pessoas fofoqueiras que já tiveram coragem, pessoas usadas pelo diabo de falar que eu disse que tem que deixar a família. Não, nunca falei, eu disse que tem que amar a família menos. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ter a prioridade da nossa vida. Mas pessoas que vivem na carne, pessoas que vivem para si, não para Deus, que está dentro da igreja evangélica, deixou o diabo usar e teve coragem de falar isso. Porém, a Bíblia é quem diz que tem que amar o pai menos, amar a mãe menos, o irmão, a irmã, o filho, a esposa, o marido. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Do contrário, Jesus é quem diz: não pode ser meu discípulo. É Jesus quem diz isso, não sou eu. Então, quando se trata de ser discípulo de Cristo, tem que deixar tudo. Quando eu falo deixar tudo, estou falando do amar menos, porque o amor a Deus tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. Olha o que ele disse no versículo 27: E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a sua própria cruz? É renunciar. O que é tomar a sua própria cruz? É pagar o preço. É abrir mão de quem éramos, no papel da velha criatura. É abrir mão de quem fomos um dia com relação ao mundo. Tomar a própria cruz é você pagar o preço, é você abrir mão de tudo que você era para ser nova criatura em Cristo. Porque quem está em Cristo, a Escritura diz que nova criatura é. Quem está em Cristo, vive em Cristo em novidade de vida. Nele tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem que deixar todas as outras coisas para ser em Cristo essa nova criatura. Por isso que a Escritura diz no 27: Qualquer que não tomar a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Cristo tem que carregar a própria cruz. E o que é carregar a própria cruz? É exatamente você renunciar, deixar para trás as outras coisas. Se não deixar as outras coisas para trás, não pode ser discípulo, não pode seguir Jesus. O que segue Jesus renunciando tudo, esse sim está pronto para seguir e a favor do reino celestial. Mas aquele que não deixa para trás as outras coisas, que não toma a sua própria cruz, esse está contra o reino celestial e a favor do reino de treva. E mais, não pode ser discípulo, não pode seguir, porque não está renunciando. Aqueles que diz estar seguindo e não renuncia, está a favor do reino das trevas e não do reino celestial. Olha o versículo 28: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quem é a pessoa que vai elaborar ou realizar uma construção? Primeiro vai calcular se tem um recurso financeiro para finalizar a construção ou se aquela construção vai ficar pela metade.
A vida com Deus é a mesma coisa. Quando eu começo a construir uma vida sobre Jesus Cristo, quando alguém desce as águas e conversa Jesus como único Senhor, exclusivo e Salvador da sua alma, a partir dali você vai começar a construir uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de perdão, uma vida de misericórdia, uma vida de edificação. A partir daqui vai pagar o preço, a partir daqui você vai tomar sua própria cruz, a partir daqui você vai abandonar o mundo, porque não é mais a obra do mundo na vida desse alguém. Agora esse alguém vai construir sobre Cristo Jesus e não mais sobre o mundo. Ou seja, quando alguém dessas águas tem que ter a consciência de que ao descer as águas, essa construção que você vai começar sobre Cristo, você vai ter que construir até que Ele volte. Não pode mentir daqui para frente, não pode voltar para trás daqui para frente, não pode desobedecer mais daqui para frente, não pode vestir curto mais daqui para frente, não pode trair mais daqui para frente, não pode andar mais na vaidade daqui para frente, não pode andar na companhia de outros mais daqui para frente, frequentar mais lugares errados daqui para frente, senão vai estar construindo sobre Cristo e sobre o mundo ao mesmo tempo. E a Escritura diz: não servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou não serve. Mas observa que tem muita gente que está assim. Tem a maioria que ao mesmo tempo que está construindo sobre Cristo, está construindo sobre o mundo, através do mau exemplo, do mau testemunho, dos escândalos, da avareza, porque tem muito que se utiliza da Escritura para tirar dinheiro das pessoas. Está construindo sobre o diabo e não sobre Jesus Cristo. Quem é que ao construir não tem que parar primeiro e pensar se tem os meios, financeiramente falando, para concluir a construção que começou? Tem muita gente que está construindo sobre Jesus e sobre a avareza ao mesmo tempo, sobre o pecado e sobre a santidade. Está construindo sobre a verdade e sobre a mentira, sobre a luz e sobre as trevas, tudo ao mesmo tempo. Por acaso Deus aceita com alguém um sirva dividido? É a Escritura que diz: não servir a dois senhores, eu não divido minha glória com ninguém. A Escritura é quem diz isso. É tempo de arrependimento, senhoras e senhores. É tempo de renunciar. É tempo de viver em renúncia e edificação. É tempo de carregar a própria cruz. É tempo de parar e pensar o que eu estou fazendo com a minha própria salvação, sobre quem estou construindo. Não andar na mentira como muitos têm andado. Deus tem permitido que a morte tocasse em muita gente. Por que será? Será que é por acaso? Quantos têm morrido nos últimos dias, sido assaltados por aí? Pessoas influentes no Evangelho. Não é por acaso. É a conta que está batendo na porta. Muitos já morreram, outros estão sendo assaltados. Será que é por acaso? Não. Está pagando a conta. Sabe por que está pagando a conta? Porque se precipitou, não suportou certas coisas, acabou cedendo. Tem muitos aí envolvidos com carnaval, diz que é crente, os infelizes ainda, filhos de Belial, filhos das trevas, filhos do diabo. É filho de Deus coisa nenhuma. O Filho de Deus, ele carrega a cruz, ele renuncia tudo para carregar a cruz. Agora, quando está dividido, não está sendo filho de Deus, e sim filho do mundo, porque está agindo a favor do reino das trevas e não do reino celestial. E a Escritura que mostra isso. Olha o versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Quando a Escritura diz, para não suceder, no versículo 29, que todos, que tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, é a pessoa que começa a andar com Deus no início, até parece no início está indo bem, mas chega um momento que a pessoa cai, chega um momento que muitos escorregam, chega um momento que muitos se contradizem, chega um momento que muitos deixam se levar por outras coisas, chega um momento que muitos deixam a cruz de lado e começa a voltar a andar segundo o mundo de novo. E aí onde começa a ser motivo de escândalo, é o que mais estamos vendo. Ser motivo de discórdia, é o que mais estamos vendo. Ser motivo de chacota, é o que mais estamos vendo. Por não estar renunciando, por não estar pagando o preço, por não estar carregando a cruz, sendo motivo de escândalo, sendo motivo de ódio, entre tantas outras coisas. Mau exemplo, mau testemunho, sendo chacota, o Evangelho sendo chacota por conta dos filhos das trevas, filho do diabo disfarçado de filho de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João,
dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. A Bíblia mostra quem são. 1 João 4, experimentar os espíritos, o que procede de Deus e o que não procede. A Bíblia mostra em 1 João capítulo 4, versículo 1. E é o que está dizendo aqui no 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombe dele. Quantos aí está sendo motivo de zombaria? Quantos aí está sendo motivo de chacota? Quantos e quantos aí está dando um mau exemplo, um mau testemunho, sendo motivo de escândalo? Filho do diabo, é isso que são. Sabe por quê? Porque até começaram uma vida com Deus, só que chegou um momento que deixou de construir sobre Jesus Cristo e começou a construir sobre a ignorância, começou a construir sobre a avareza, começou a construir sobre o mundo, começou a construir sobre o pecado, começou a construir sobre a carne, deixou a verdade de lado e começou a construir sobre a mentira, através do escândalo, através do mau exemplo, através do mau testemunho, da avareza, da prepotência. Quantos têm agido dessa forma? Por acaso, é à toa que está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, vedes quem são aqueles que andam em desacordo da palavra de Deus e causando escândalo, afastai-vos dele, porque os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Escritura quem diz isso, não sou eu. Mas a falta de estudar a Escritura, de conhecer a verdade, tem muita gente servindo o reino das trevas e acha que está servindo o reino celestial. Quem são? Todos aqueles que causam escândalo, que dão o mau exemplo, o mau testemunho, que vivem enfiado de carnaval. Todos esses estão a favor do reino das trevas e não a favor do reino celestial. Versículo 30 diz assim: dizendo estes homens, começou a construir e não pôde acabar. Muitas pessoas começaram a vida com Deus, no meio do caminho começou a desobedecer. No meio do caminho deixou de renunciar, no meio do caminho não suportou a tentação, no meio do caminho voltou a vestir curto de novo, no meio do caminho voltou a trair, no meio do caminho voltou a mentir, no meio do caminho deixou se levar pelo dinheiro, no meio do caminho deixou se levar pela avareza, pela arrogância, pela ignorância, pela carnalidade, no meio do caminho deixou se levar pelo mundo, ignorou a palavra, voltou a deixar se levar pelo mundo de novo. Quantos e quantos estão fazendo isso? Esses são aqueles que estão a favor do reino das trevas e não a favor do reino celestial. Vigiai, queridos irmãos. O diabo está espreito ao nosso derredor, procurando algo para devorá-lo. E está devorando tantas e tantas pessoas. Porque tem muitos que não estão suportando a tentação. Tem muitos que estão cedendo. Tem muitos que estão deixando se levar pelo mundo. Tem muitos que estão deixando se levar pela vaidade. Tem muito que está deixando se levar pelo pecado, deixando se levar por amizades indevidas, deixando se levar por lugares indevidos, deixando se levar pelo vício, pela dureza de coração. Tem muito que está sendo presa fácil, estando dentro da igreja, está sendo presa fácil para o diabo. Por quê? Porque está deixando se levar pelo mundo de novo. Olha o versículo 31 para finalizar. Ou qual é o rei que indo para combater outro reino? Veja. Qual é o reino que indo combater outro reino? O que é isso? Nós que estamos a favor do reino celestial, temos que combater o reino das trevas. E não ser a favor do reino celestial e do reino das trevas ao mesmo tempo, como muitos têm feito. Caso você não saiba, nós estamos a favor de um reino e combatendo a outro. Só que há muitas pessoas, é a maioria, repito, não a minoria, que está a favor de dois reinos ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, a maioria está mais a favor do reino das trevas do que a favor do reino celestial. Eu pergunto, a favor de qual reino você está? Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Ou seja, nós que estamos a favor do reino celestial, nós temos que ser contra o reino das trevas, combater o reino das trevas. E como é que se combate o reino das trevas? Sendo contra o vício, sendo contra a arrogância, sendo contra a avareza, sendo contra o vestir curto, sendo contra o carnaval, sendo contra a mentira, sendo contra o adultério, sendo contra a traição, sendo contra o mundo, sendo contra o pecado. Isso é estar a favor do reino celestial e não estar contra o reino celestial e a favor do reino das trevas, como a maioria estão.
Felizmente a maioria está a favor do reino das trevas, que se diz crente, mentirosos, filho do diabo. Não é filho de Deus coisa nenhuma, porque o filho de Deus ele é contra as trevas e a favor do reino celestial, e não contra o reino celestial e a favor das trevas, como muito tem sido. Nós estamos aqui, diz a Escritura, a favor do reino celestial, e devemos combater o reino das trevas, ser contra as trevas, e não estar dentro da igreja e deixar o diabo enganar, está contra o reino celestial e a favor do reino das trevas, como muitos vêm fazendo. Qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Nós temos que se perguntar se nós estamos de fato a favor do reino celestial ou contra o reino celestial. Porque alguém para estar a favor do reino celestial tem que estar contra o mundo. Alguém para ser a favor do reino celestial, ele tem que estar contra o carnaval. Alguém para ser a favor do reino celestial, ele tem que estar contra a mentira. Alguém que é a favor do reino celestial, ele tem que ser contra quem se veste curto. Alguém para ser a favor do reino celestial, ele tem que ser contra a avareza. Alguém que é a favor do reino celestial, ele tem que ser contra o vício. Alguém que está a favor do reino celestial, ele tem que ser contra o pecado, ele tem que ser contra o homossexualismo, ele tem que ser contra o adultério, ele tem que ser contra o vício, ele tem que ser contra a vaidade, ele tem que ser contra a traição, ele tem que ser contra o mundo para estar a favor do reino celestial. E aí eu finalizo com uma pergunta. Você que está me ouvindo, espero que esteja a favor do reino celestial, mas a sua atitude mostre a quem você está a favor, se o reino celestial ou se o reino das trevas. Óbvio que tem pessoas que realmente estão a favor do reino celestial, poucos, mas tem, mas a maioria está a favor do reino das trevas e achando que é a favor do reino celestial. Digo mais, aqueles que andam no meio de escândalo, que sabe de coisa errada e não se afasta, e está olhando só para dentro, você não está olhando para Deus, é o diabo que está te enganando. Se você que me ouve congrega em alguma igreja que tem escândalo, desacordo da palavra, entre tantas coisas erradas, e você continua, você é mais um que está a favor do reino das trevas, não está a favor do reino celestial coisa nenhuma, porque a Escritura não pode estar errada. Em Efésios capítulo 5, versículo 7 e 11, não aprovar aquilo que Deus reprova, se afastar e não permanecer. A Bíblia quem diz isso. Então, que ouvir essa mensagem, você se pergunta se você está a favor do reino celestial ou contra. Qual reino você estará a favor? Tá bom, queridos? Pense nisso. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.